Olá, estamos de volta. Esse é o vídeo 2 da aula do dia 22 de maio de 2021. Estamos estudando o capítulo 6º, Lei de Destruição. E agora nós vamos continuar o nosso estudo a partir da questão 734. Então, questão 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser? Tô com vontade de sair matando cachorro hoje, eu vou matar todos os cachorros que eu achar na rua, todos os gatos, todos os passarinhos, enfim. E olha a resposta. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. Então, a não ser que a minha vida esteja em risco, porque um animal está aí me ameaçando, eu estou prestes, a ser atacado. Ou por questões alimentícias, se não for por uma dessas razões, não podemos, não temos esse direito. 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo, senão o prazer de destruir, sem utilidade. Aquelas pessoas que adoram fazer caça esportiva, sai. E olha, tem outra, esses turistas que vão aí visitar esses safaris e eles, os animais são adormecidos para que eles possam tirar fotos, enfim, essas coisas que se fazem de abuso com os animais, Predominância, agora vai doer, hein? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, o que quer dizer? Ainda aquela pessoa muito endurecida. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus, Todo excesso. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Então veja, nós temos o livre-arbítrio, Nós podemos fazer o que a gente quiser. A única coisa que a gente precisa ter certeza é que a tudo que eu fizer, eu vou ser responsabilizado. Se eu fizer coisas boas, melhor para mim. Se eu fizer coisas não tão boas, então eu vou ter que resgatar essas questões aí. Se eu tirar do lugar, eu vou ter que colocar, Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? Então, olha, esse daqui é o contrário, Não pode nem chegar perto do animal, não pode, Então, ele fala, é um excesso num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, eles acreditam que se fizerem mal para aquele animal, vão ter consequências muito sérias, E eles acabam tendo muito medo. Então, não é necessariamente por bondade, muitas vezes por temor. Vamos para o item 2, flagelos destruidores. Agora é a hora, Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Então vamos lá, o que será que são flagelos destruidores? Vocês já pensaram sobre isso? Então olha lá, com que fim que tem flagelo destruidor? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos.
Então, veja, esses grandes flagelos que a gente vê de vez em quando por aí, e que estamos passando por um, né, nesse momento, para que eles servem? Para que a gente possa avançar mais rapidamente aí no nosso conhecimento intelectual, né, no nosso conhecimento científico, e também que desenvolvamos aí algumas virtudes, né, que possamos aí colocar em prática algumas das coisas que a gente já aprendeu. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Será que tem jeito de fazer isso? Tem que ser por flagelo destruidor? Não tinha outro jeito? Não, dá para fazer um piquenique, né? Alguma coisa mais tranquila? E olha a resposta que a gente fica aí coçando a cabeça, né? Sim, claro que ele tem outros meios. E diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Aí vem a cacetadinha na gente, né? É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo entre aspas, né? Em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Então, se a gente conseguisse nos desenvolvermos única e exclusivamente pelos conhecimentos, pelo desenvolvimento do nosso conhecimento, pela aplicação disso, tranquilo. Mas o problema é que a gente fica aí meio empacadinho, né? E aí a gente precisa desses flagelos de tempos em tempos. Então agora, quando surgiu agora essa pandemia, a gente começou a conversar, a estudar, a gente falou, nossa, gente, mais ou menos a cada 100 anos vem aí uma doença que arrasa, né? Então teve lá a gripe espanhola no começo do século XX, agora nós estamos tendo o coronavírus, né? A Covid no século XXI, são doenças de fácil transmissão, né? E que acabam aí gerando um grande número de desencarnes, né? Então, são oportunidades que a gente tem, né? Oportunidades de avançarmos em todos os sentidos. Então, o ano passado a gente ouvia muito, falava assim, quando a gente voltar ao normal, como vai ser o novo normal, né? E por quê? Porque todos nós acreditamos que quando isso passar, nós teremos nos modificado de alguma forma, que essa experiência que estamos passando vai nos transformar. Então, questão 738. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces, sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que durante a guerra vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Então veja, é para que a gente possa nos melhorarmos, né? O nosso corpo é o instrumento da nossa melhora. 738b. Mas a vítima desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerássemos a vida no que ela é e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem se lamentar. Que a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que, no primeiro caso, parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única,
Os flagelos são tão terríveis, não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, tudo isso que às vezes a gente está quase se afogando, desesperado, isso não vai passar, meu Deus. Se a gente for olhar isso do ponto de vista da eternidade, a gente vai falar, nossa senhora, olha, me preocupei tanto, como eu era ainda bobinho, né? Questão 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Então, existem alguns eventos naturais que destroem uma região e depois essa região ela ressurge, né? Linda, a natureza em todo o seu esplendor, porque precisava daquela chacoalhada para que a vida viesse e voltasse com mais força. Ficamos por aqui nesse segundo vídeo, voltamos daqui a pouquinho. Até já!